O que é essa tal de HRV? Para que serve esse dado e como você pode usar isso no seu dia a dia de treino? Você já ficou confuso sobre a variabilidade da frequência cardíaca? Vem comigo que a gente vai descomplicar essa parada. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um Descomplica aqui no canal Fala Lobo. E hoje a gente vai descomplicar o HRV e dizer se ele é realmente confiável, como usar isso na prática e explicar porque muita gente usa isso do jeito errado. Então fica comigo até o final, hein? Como sempre, pessoal, vamos começar do começo para deixar aqui todo mundo na mesma página. O que é esse tal de HRV que o pessoal tanto fala por aí? HRV significa simplesmente Heart Rate Variability, ou em português, claro, né, variabilidade da frequência cardíaca, ou VFC. E atenção aqui, HRV não é frequência cardíaca, como eu falei, é a variabilidade da frequência cardíaca. Então, duas pessoas podem ter a mesma frequência cardíaca média, por exemplo, 70 batimentos por minuto, mas um HRV completamente diferente. E por que isso acontece, né? Você deve estar se perguntando. Porque o HRV mede a variação de tempo entre um batimento e outro. Parece loucura, né? Mas vem comigo aqui, calma. Caso você não saiba, o coração não bate como se fosse um metrônomo ali, toque, 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 certinho, bonitinho. Na verdade, ele acelera um pouquinho, depois desacelera um pouquinho e acelera de novo. Isso o tempo todo durante o seu dia. E essa variação é controlada por quem, né? Você deve estar se perguntando também. Essa variação da frequência cardíaca é controlada pelo nosso sistema nervoso, galera. Pelo sistema nervoso autônomo, falando de forma mais específica aqui. E aqui também entra a parte mais importante. Nosso sistema nervoso autônomo é dividido em duas partes antagônicas que têm funções diferentes, tá? Nós temos o sistema nervoso simpático e o sistema parasimpático. Falando de forma mais simples, o sistema nervoso simpático prepara o nosso corpo para o famoso fight or flight, né? Fala em inglês, o famoso luta ou fuga, ou seja, ele que prepara ou comanda o nosso corpo quando a gente precisa ligar o modo alerta, digamos assim, de luta, fugir de alguma situação, treinar forte, ou quando a gente passa por um momento de pressão ou estresse, tá? Esse é o simpático. Já o sistema nervoso parasimpático é o famoso rest and digest, ou descanso e digestão, que fica mais ativo quando estamos comendo, digerindo alimento, quando estamos dormindo, ou simplesmente descansando. É realmente o nosso modo de recuperação. Então acho que vocês já perceberam aqui onde a gente vai chegar, né? Faz sentido para vocês eu dizer que quando o parasimpático está mais ativo, o coração consegue variar mais o tempo dos batimentos, os batimentos ficam mais espaçados quando estamos descansando. Dá para ver isso? Então podemos concluir que um HRV mais alto, ou seja, uma maior variabilidade da frequência cardíaca, quer dizer que há uma predominância parasimpática do sistema nervoso parasimpático, né, que promove o estado de repouso, calma, digestão, tá? Em contrapartida, o HRV mais baixo significa um maior estresse no sistema e uma maior ativação do sistema nervoso simpático que controla a luta ou fuga ali, como a gente falou. Deu para entender, pessoal? Se tiverem dúvida, pode ir deixando nos comentários. Como eu falei anteriormente, se você treina muito pesado, dorme mal, tem muito estresse emocional no trabalho, viaja muito, bebe álcool em excesso, tudo isso afeta o seu sistema nervoso e causa uma ativação no sistema nervoso simpático que faz baixar o seu HRV. Ou seja, HRV não mede só treino, galera, isso é importante, ele mede a sua vida como um todo, por isso é um dado interessante. E é aqui que já começa o primeiro erro clássico, tá? Achar que o HRV é só sobre treino. Muita gente olha ali o HRV baixo, né, e pensa, ah, foi o treino de ontem que me cansou, mas às vezes o treino nem foi tão pesado assim, tá? Às vezes foi à noite mal dormido, uma briga com o mozão, né? Um dia inteiro sentado estressado, o teu time de futebol que perdeu, pode ser também, ou até um problema gastrointestinal costuma atrapalhar também. Então, HRV é um termômetro global do estresse, não um medidor específico de carga de treino. Outra questão, o HRV alto é sempre bom? Em tese sim, né, galera? Mas nem sempre. Muita gente acha que HRV alto é igual treinar, pode treinar forte, tá? Mas calma, um HRV muito alto pode acontecer, por exemplo, após vários dias sem treinar, em períodos de polimento ou de destreino, tá? Ou em casos mais preocupantes quando você está sob fadiga acumulada profunda, tá? Esse é o nosso paradoxo aqui, é como se você estivesse com uma fadiga tão grande que o corpo desliga
o sistema simpático como um mecanismo de defesa, tá? Como a gente falou, quando você treina muito, normal é o HRV cair. Mas nesses casos de overtraining, por exemplo, pode ocorrer uma queda repentina da HRV. Então, fique de olho e não olhe somente o número isolado. A HRV precisa de contexto. E o que realmente importa, então, na HRV? Aqui é onde a maioria erra, tá? E onde você precisa prestar atenção. O que importa não é o valor absoluto, e sim a sua tendência ao longo do tempo. Cada pessoa vai ter um HRV basal diferente, tá? Tem atleta com HRV médio de 40, tem atleta com HRV médio de 90. Comparar com um amigo não faz o menor sentido, tá, pessoal? O que importa é como está o seu HRV hoje em relação à sua média e como ele se comporta ao longo das semanas. Esse é o dado mais importante. Agora vamos para a parte mais prática, tá? Como usar o HRV no seu dia a dia. Como a gente falou, HRV não é um botão de liga e desliga de treino. Você não acorda, olha o HRV lá no relógio e decide se vai treinar ou não sem pensar em mais nada, tá? O HRV deve ser mais uma informação junto com sensação subjetiva de esforço, qualidade do sono, do muscular, o seu humor e o planejamento da semana. Lembrando que, como a maioria dos dados desses equipamentos tecnológicos que a gente usa, o HRV também está sujeito a erros, tá, pessoal? Infelizmente. Então, por exemplo, se o HRV cair um pouco, mas você dormiu bem, se sente bem e hoje é um treino importante, pode seguir o plano, sem problema. Agora, se o HRV caiu muito, junto com um sono ruim, sensação de cansaço, perna mais pesada, falta de vontade de treinar ou motivação, talvez seja inteligente ajustar o treino, tá? Não necessariamente cancelar, mas adaptar para a sua realidade. E quando a gente fala de atletas iniciantes, tem que tomar ainda mais cuidado, porque o HRV pode ser mais confuso do que o útil no começo. Pensa que o corpo ainda está se adaptando ao treino, ao impacto, à rotina, e a tendência é o HRV oscilar muito nesses primeiros dias ou meses. Então, nesse momento, o mais importante ainda é consistência, progressão gradual e aprender a sentir o próprio corpo. O HRV pode entrar depois como ferramenta complementar, beleza? Resumindo então, galera, o HRV é uma ferramenta interessante, mas não é uma bola de cristal do seu dia, tá? Ele reflete o estado do seu sistema nervoso, sofre influência do treino e da vida no geral e deve ser analisado no contexto ao longo do tempo. Se você quer usar HRV do jeito certo, olhe as tendências dessa métrica e não números isolados. Veja o HRV juntamente com percepção de esforço, junto com sono e nunca deixe um aplicativo mandar no seu treino. Lembrando que treino bom é treino bem planejado, não treino decidido pelo relógio de manhã cedo. Agora me conta, você usa HRV no seu dia a dia? Já deixou de treinar por causa dele? Ou já treinou mal por confiar demais no número? Me conta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E se você quer treinar com acompanhamento de verdade, vem treinar com a Lobo. O link para falar com a nossa equipe tá aqui na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos. Bons treinos e bora evoluir. Valeu!